mas como cliente tu também escolhe a cultura. Se tu quer comprar, se tu quer continuar tendo aquele fornecedor como parceiro, porque daqui a pouco tu não compactua com aqueles valores que giram ali, e muita coisa tu percebe só em perceber assim a relação da liderança com o funcionário, tu já saca muita coisa e pensa, pô, cara, daqui a pouco ali, não, esse negócio tá fazendo sentido aí pra nós. Esse tipo de parceria aí. Olá, seja bem-vindo ao Café Empreendedor, o podcast sobre gestão, empreendedorismo e negócios mais antigo do Brasil desde 2015, com episódios todas as semanas. Gurizada, eu sou o Leandro Rodrigues, sempre aqui ao meu lado são a Érica Martins, o @leituras de negócios, e o Vinícius Juste, do @VG Resultados. E o nosso time de hosts aqui é formado por professores de gestão e empreendedores com mais de 10 anos de estrada. E aqui no Café, a nossa missão é falar sobre empreendedorismo de uma forma simples, a verdade nua e crua aí sobre criar, gerenciar e transformar negócios aí com histórias empreendedoras e temas específicos. Então aproveita para seguir o Café Empreendedor aí no Instagram. Vai lá e busca no Café_Empreendedor e já começa a seguir a gente, manda tua mensagem por ali, a gente adora interagir com vocês. Também lembrando, é claro, que aqui no Café nós sempre falamos para a Agência Arcona, marketing de resultado. Impulsione o seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para VG, gestão de resultados, projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados no Instagram e saiba mais. Lembrando que o café é gravado aqui diretaço do Fábrica de Podcast. Já aproveita para seguir a galera aí no fábrica.podcast. Fala, gurizada, tudo tranquilo na Santa Paz? Bom dia, boa tarde, boa noite. Retornando ao estúdio, depois de uma temporada de externas, né? De Fena Doce, a feira mais doce do Brasil. Muito bem, aqui estamos. Estivemos no espaço lá, como é que era o nome? O É de Casa. Não, o espaço É de Casa, era a temática, o desenho era muito o programa da Globo ali, sim, só faltou a Fátima Bernardes com a gente. Buenas, pessoal, então, voltando pro nosso estúdio e voltando até a companhia da Érica, né? Porque a gente mandou muitos beijos e abraços pra ti durante as gravações anteriores. As externas não consegui acompanhar, mas aqui estamos novamente reunidos no estúdio. E o É de Casa lá da Fena Doce foi muito legal, foi um formato diferente, né? A gente tinha feito... Depois a gente fez a rave do podcast, que a gente recebeu ali 3, 4, 5 pessoas no mesmo dia. Foi meio varziano, mas foi muito bom. Foi muito legal. Só que o É de Casa foi diferente porque era praticamente a gente gravar num estúdio de televisão, entendeu? Tinha ali os sofás, as poltronas. As pessoas passando público, ali. As pessoas tirando foto, vídeo. Agora, muito louco. O problema foi no estúdio de vidro, as pessoas passando e o TDAH bombando assim. E aí eu não prestava atenção no convidado, né? Mas, cara, foi muito legal gravar lá. A gente falou isso durante os programas, mas a representatividade que tem a feira para a nossa economia local, para as histórias pessoais, né? Falei lá sobre a questão da Letícia ter sido princesa, o Luca ter vindo vestido da mãe ali em exposição 10 anos depois. Então, teve vários simbolismos muito interessantes e depois, eu não vou ter os números agora, mas a Tati falou muito que só depois da feira que eles fecham os números e os números foram muito interessantes, muito legais. Depois a gente pode trazer aqui pro recorte pro pessoal entender o que a gente está falando, mas a quantidade de pessoas que passaram, a quantidade de doces que foram comercializados é uma coisa fora de série. É muito legal trazer essa... a nossa cultura, já que a gente vai falar de cultura organizacional hoje no programa, a nossa cultura, não organizacional, mas a nossa cultura como povo, como identidade, principalmente da nossa cidade, que a gente debateu muito lá, é muito interessante trazer para o nosso podcast, que por mais que a gente tenha uma audiência muito grande em todo o Brasil, nós somos feitos em Pelotas. Com certeza. E só para fazer um recorte aqui, a empresa lá integrou o projeto de comunicação todo da feira. Foi muito bacana poder participar, são 19 dias, é uma feira extremamente intensa, assim, por essa característica de ter 3 finais de semana, assim. Também a gente gravou episódios de podcast da CDL contando as 30 edições da feira. Então, trazendo lá, fazendo um resgate da história, mostrando para as pessoas a importância e relevância que tem para, como o Vinícius bem falou, para a questão da economia local e principalmente a manutenção dessa feira pós-cheias, pós toda a devastação que a gente teve no Rio Grande do Sul. Então, ela tem um simbolismo muito grande, assim, muito importante para a nossa região e a gente percebe assim, aquela moral do empreendedor depois de tomar tanta porrada na nossa região aqui, faço o recorte, né?
de olhar para frente de novo, ir para cima e com aquele sangue no olho, tu vê o comércio vendendo, as doceiras produzindo. Pô, isso é muito legal, assim. Principalmente, como eu falei, nesse momento, assim, meio que pós e acho que foi muito assertiva, né, a decisão de manter a feira, não deixar, porque a feira aconteceria justamente na época da chuva ali, então acho que a gente não pode deixar de contar isso, mas aí os episódios que estão antes, eles estão contextualizando, trazendo um pouco dessas informações aí. Show de bola. Muito bem, então vamos adiante? Vamos o Vinícius falar do nosso vai tema. anunciar o tema de hoje. Puxa aí, Vinícius. Eu não tô com o nome bonitinho, dá-lhe nome bonitinho, depois eu já entro. Como a cultura de uma empresa é influenciada. Esse é o nosso tema de hoje aí, a nossa pauta. E, cara, tu percebe de várias formas, mas vou deixar para o Vinícius contextualizar. O Vinícius que é professor dessa área, trabalha há 25 anos. Né? Não. O Vinícius é um embaixador da temática da cultura. A gente sempre se alfineta aqui, positivamente, carinhosamente, quando converge para algo que vai descambar em cultura. O Vinícius, se estivesse aqui diria tal coisa, ou estando aqui, a gente já levanta a bola para ele fazer o corte, porque é uma temática que ele do repertório, digamos assim, né? Passa no dia a dia aí, né? Da tua equipe. É um assunto que eu gosto de tratar muito, e aí, principalmente atualmente, que está muito difundido, né? Até uma das minhas alunas, das nossas alunas, né, Eric, tem um cargo que é gerente de pessoas e cultura. Isso está sendo normalizado, né? Então, quando fala de gestão de pessoas, a gente tem que ter sempre olhar para a cultura organizacional também. As empresas estão começando a perceber mais isso, mas quanto isso vai para a prática? Esse eu acho que é o nosso dilema aqui, de falar, ok, cultura é importante, vamos definir cultura, mas e na prática? Como é que a gente consegue, primeiro, mudar isso ou controlar isso? E segundo, o que a gente traz de vantagem controlando isso? E sempre lembrando que para falar sobre isso, a gente precisa voltar algumas casas e entender do que a gente está falando quando está falando de cultura. Né? Qualquer temática, qualquer discussão, se a gente não alinhar o que cada um está dizendo, daqui a pouco um está falando de batata, outro de cebola, outro de tomate, e está todo mundo achando que está dizendo a mesma coisa, né? E aí vem, eu trago em aula sempre um conceito teórico que não é de hoje. Cultura organizacional, a primeira vez que apareceu em alguma literatura foi em 82, tá? Foi um cientista, PhD em Harvard, professor em MIT, enfim, Edgar Schein. Mas o que ele falava, tá? Cultura organizacional é um padrão de premissas básicas compartilhadas que foram aprendidas por um grupo na medida em que resolveram os seus problemas de adaptação externa e integração interna. Um produto de aprendizado compartilhado. Qual o recorte que eu faço em aula disso, tá? São os dois termos para mim mais importantes. Adaptação externa e integração interna. Cultura organizacional é tu pegar um monte de pessoas que tem várias histórias. Por isso que a gente fala tanto de diversidade. Que a gente vai falar de... O Leandro tem lá todo o aprendizado dele, da casa dele, do colégio dele, da família dele, todos os ensinamentos e todas as regras, normas e cultura da vida dele. A Érica tem a dela, o Vinícius tem a dele, e nós três vamos trabalhar junto. Nós temos que pegar toda essa bagagem externa e entender que não dá pra gente simplesmente pegar toda essa bagagem e jogar dentro de uma empresa e achar que a empresa vai se comportar conforme nós queremos ou conforme nós aprendemos que se trabalha dessa forma. A cultura organizacional é tu abraçar internamente todas essas bagagens e pré-determinar qual é as regras, os valores e os princípios de uma empresa para se trabalhar em conjunto, né? Por isso que tanto se fala que a cultura não é negociável. Porque quando tu coloca essa premissa, cara, não importa o que tu está trazendo de fora. Importa o que existe lá dentro e como tu vai te adaptar e como a empresa vai se adaptando ao longo do tempo para que isso converja num melhor ambiente de trabalho. Em aula eu chego a fazer essa comparação, né, de clima organizacional e cultura organizacional. Qual é a grande diferença? O clima ele vai falar muito mais sobre a satisfação sobre alguns pontos dentro da empresa. A cultura é viva. A cultura não é uma satisfação sobre um ponto. A cultura é o que permeia dentro da organização e norteia os comportamentos. Por isso que se fala tanto que a cultura não é negociável, porque um dos pilares da cultura organizacional são os valores, os propósitos da empresa, né? Eles que deveriam ser a carta magna de uma cultura. Então a gente vê lá, eu gosto de usar muito esse exemplo em aula, a gente vê lá, a maioria dos quadrinhos que tem na parede das empresas tem lá, diretrizes organizacionais, missão, visão, valores. Opa, os valores são os norteadores da cultura. Então vamos olhar os valores da empresa. E quase que 80%, 90% das empresas têm ética.
Ética é meio padrão. Tem que fazer os valores da empresa, vamos colocar em empresa. Ética, tranquilo. Então tá. Até porque ninguém quer dizer que não é ético. Esse sempre cai bem. É que nem um casaquinho preto. Sempre cai bem. Ninguém passa mal dizendo que o valor é ético. Mas tu parte do pressuposto que isso é pra qualquer um. Não, calma, vou chegar lá. Vou chegar lá. Primeiro problema aí. Não explicar o que é. Tá? Quando eu faço esse trabalho em qualquer empresa, sempre existe um parágrafo explicando o que tu quer dizer com aquilo. Porque senão, pra mim, ética é uma coisa, pra Érica é outra, pro Leandro é outra. E aí, o que eu vou fazer? Isso aqui que eu tô fazendo é ética ou não é? Não Depende. Sei. Depende do parágrafo. Depende da explicação do que é ética na visão da empresa. Tá? Mas aí vem o que eu sempre gosto de dar de exemplo. Beleza. A cultura lá da empresa, os valores falam que ética é importante na empresa e ética fala que é fazer tudo que é certo, mesmo que os outros não estejam olhando, né? A frasezinha padrão. Beleza. Aí eu faço a pergunta sempre em aula. Quais são as empresas que têm ética? Sei lá, 80% levanta a mão. Desses 80%, quantos recebem alguma coisa por fora do contra-cheque? Começou aí. Silêncio na aula. Todo mundo parar para refletir. A gente sempre tem que adaptar as coisas para a realidade. Senão, as pessoas não acreditam naquilo, não olham aquilo acontecendo na prática e é uma cultura que não vai se sustentar. Se eu falo que ética faz parte da nossa cultura e a empresa dá como exemplo coisas por fora... A empresa tem o famoso jeitinho brasileiro. E o colaborador também pode dar seu jeitinho, né? Claro, na parte de remuneração, na parte daqui a pouco de venda, de tira meia nota. Não, aqui a gente tem a política da meia nota, mas a gente tem ética. O que eu falo pra gente contornar isso? Cara, falar a verdade. Por exemplo, então tu não é ético, tu é transparente. Eu acordei com a Érica que eu vou pagar ela por fora, ela sabe que ela aceitou, então a empresa é transparente com seus colaboradores. Coloca então nos teus valores transparência, não coloca ética, porque tu não tá sendo ético. Esse é o ponto principal, pra gente começar a alinhar a cultura com os valores e aí tu consegue ter uma cultura forte. Porque é bom que todo mundo saiba que cultura organizacional ela existe, tu querendo ou não. Tá? Ela sempre vai existir dentro de uma empresa. Mas tem só 2 pessoas, existe. É tu sozinho, existe. Porque tá falando de uma forma de como as coisas são feitas no geral, assim. Quando eu tenho um conjunto de valores que tá lá na parede e ele é seguido parcialmente, isso tá me dizendo sobre essa cultura. É uma cultura de um não atendimento pleno, né, das coisas definidas, pactuadas e por aí vai, e que não fica só nisso, fica num jeito de funcionar, fica nessa adaptação que tu falava, quando a pessoa chega pro seu universo lá para dentro, né, o que é uma expressão super usada hoje em dia? Fulano tem ou não tem o fit cultural. Fit cultural. Principalmente processos seletivos. Buscamos alguém que tenha o fit cultural. Adere ou não adere com aquela forma de fazer, que ela pode ser super alinhada e chegar numa ideia de cultura forte, ou ela pode ser uma coisa dispersa, desconexa, com parcialidades, né? E eu acho que falar de cultura é falar da expressão dos valores de um ambiente. Só que não os valores que estão na plaquinha, os valores do dia a dia. Né? O que é compartilhado, o que é pactuado. Tanto que muitas pessoas não ficam por causa disso. Né? Ou ficam por causa disso também. Eu trouxe um ponto que é o fato dela ser viva. Eu também, seguidamente, vou numa empresa lá e aquilo foi escrito em 2014, há 10 anos atrás. E há 10 anos atrás a cultura daquela empresa era forte, foi bem construída, mas ao longo do tempo ela não teve o acompanhamento para puxar e fazer. Mas aí tu olha para o quadro e as pessoas não sabem nem o que diz no quadro. Isso não é nem trabalhado na gestão e é outro ponto. Não, a gente tem aqui os valores da empresa, tem toda. Mas não é trabalhado de forma estratégica, né? Ou ao contrário, ou tá lá na parede, a liderança segue fazendo daquela forma e as pessoas estão insatisfeitas. Porque aí é uma cultura que a gente chama de forte, porque ela é pré-determinada e seguida, só que ela é autocrática, ela vem de cima para baixo. As pessoas não têm o poder de influenciar na cultura da empresa. Aí são os tipos das culturas, né? A gente fala que tem a autocrática, tem a que é mais voltada para cargos, então as pessoas em cargos de liderança, né, que são os papéis, a cultura dos papéis, elas predeterminam como vai ser a cultura da empresa, porque elas têm o poder. Né? Então ela não é uma autocrática que vem só do chefão, mas só do pessoal da liderança. Ou ela pode ser uma cultura voltada para as pessoas, que ela vai ser uma cultura com esse olhar, que todos têm essa possibilidade de influenciar a cultura. Ao mesmo tempo que a gente tem as características da cultura, né? Então como ela é demonstrada, que daí é o que a gente está falando, de forte, porque ela pode ser autocrática, ela pode ser
dos papéis, ela pode ser das pessoas, mas ela pode ser fraca ou forte. A cultura fraca é, ok, o dono que manda, mas ninguém obedece. Ela é uma cultura fraca. Ah, mas não existe então a cultura. Não existe, mas ela é fraca, porque ninguém segue. Ela não determina o comportamento das pessoas dentro da empresa. Então cada um faz o que quer. Sabe? Mas daí na parede, no discurso, é o líder falando de certa forma. Mas tá todo mundo, desculpa o termo, cagando pra isso. Ninguém segue. Fraca e forte, né? São métricas no sentido de quanto ela avança para uma efetiva... aplicação. Não, e eu acho que para um efetivo desempenho da organização, né? Para uma questão da produtividade, da eficiência, de uma série de coisas que é o que se espera que funcione dentro da empresa. Mas se ela está forte, se ela está fraca, ela está avançando ou regredindo em relação ao que seria o funcionamento ideal esperado, né, daquele conjunto de recursos. Acho que isso é Depois tem até a cultura adaptativa, que fala um pouquinho que as pessoas, que a cultura vai se adaptando conforme as coisas vão evoluindo, que é o que o Leandro está falando, né, que é importante tu enxergar isso, se a empresa se adapta ao ambiente externo, porque vamos lá, a gente está em 2025 quase, né? Já passamos a metade de 2024. O que mudou nos últimos anos? Tudo. Né? Se a gente falar que a gente passou pelo Covid, que mudou muito a forma de trabalhar, que a gente agora com as enchentes reforçou mais um pouco ainda para quem é do Rio Grande do Sul. Cara, se a tua cultura é a mesma de 6 anos atrás, algo tem que estar errado, porque é quase impossível que tu mantenha a mesma cultura na empresa. Eu enxergo muito que a cultura adaptativa ela tem que existir, mas a gente tem que ter cuidado, né? Porque por mais que a cultura exista e ela é composta pelas pessoas, quem está lá em cima tem que dar o norte. Ou tem que acompanhar se esse norte está indo para o caminho que quer. Porque as pessoas que têm mais influência dentro de uma cultura organizacional são os líderes, né? A cabeça, lá, a parte estratégica da organização. E se tu não acompanha a tua cultura, ela está existindo sem que tu controle a ponto de... Aí vem a frase muito bonita que sempre se fala de cultura, que a cultura come a estratégia no café da manhã. Né? Por que se fala isso? Porque se tu tem uma baita estratégia na tua empresa, mas a cultura não é bem definida, as pessoas não vão fazer com que a tua estratégia seja alcançada. A cultura também, se ela não é acompanhada, né? Porque ela está se definindo de alguma forma ali. Na interação das pessoas, no dia a dia, isso está ganhando uma forma. A questão é o quanto, no mínimo, a gestão da empresa olha para que forma aquilo está tomando e faz as intervenções e daqui a pouco demite alguém, contrata alguém, dá uma descontinuada numa linha, abre uma nova planta. Enfim, vários fatores daquele composto de recursos ali que está em interação, se isso está sendo acompanhado ou não. E agora a dica para quem está nos escutando, porque pode estar pensando, tá, estamos falando bastante teoria, mas como é que a gente vai para a prática, né? Existem 3 formas que a gente identifica a cultura numa empresa. E aí vem esse grande dilema, por quê? A primeira, eu faço uma provocação em aula, eu boto uma foto de um escritório todo moderno, colorido, com puff, né? E sempre pergunto para eles, de que é essa empresa? Tecnologia, marketing, design, arquitetura. E daí eu olho para eles e por que não pode ser um escritório de contabilidade? Porque primeiro a premissa é o que tu enxerga dentro de uma organização. Essa é a primeira forma de tu identificar a cultura. A segunda é o que tu escuta, o que tu lê. Então o que tá na parede, tu chegou e tu enxergou, beleza, mas e o que as pessoas estão falando lá dentro, principalmente os líderes? Porque se o discurso do líder é totalmente contrário do que tu está enxergando, a cultura já não existe. Então, tu tem um ambiente super moderno, daí o cara vai levantar, não, tu só pode ir no banheiro 2 vezes por dia. Tu não pode tomar café. Sabe? Mas só um pouquinho. Tu tá me mostrando isso aqui quando eu chego e daí agora tu me fala... E a terceira forma, que é o mais importante, que é a percepção das pessoas que estão lá dentro. E aí vem o problema da cultura que, eu tô botando na parede que a gente é moderno. O meu discurso é moderno. A minha cultura é moderna. Tu precisa perguntar para as pessoas. Tu precisa entender quem trabalha contigo, o que elas pensam. Porque aí vem o gap. Empresas muito grandes ou que tem um organograma muito vertical, muitas vezes o cara que está lá em cima, ele não sabe o que acontece lá embaixo. E aí, tu tem uma base aqui operacional
que ela é muitas vezes o dobro, o triplo de pessoas que tem lá em cima. E aí tu não sabe o que o pessoal lá embaixo tá falando da tua empresa. Tu não sabe o que eles identificam que seja a cultura da tua empresa. E aí eu acho que é o maior sofrimento dos líderes, que eles pensam que a cultura deles é de uma forma e na verdade na prática é outra. E aí a consequência disso é rotatividade, né? Pessoas desalinhadas, não alcance de metas. Frustração de clientes, por aí vai. Vendi algo, né? E eu não estou nem falando de pessoas que coabitam níveis operacionais, um vendedor e um instalador, vamos dizer assim. Vendas que são mais estratégicas, parcerias, coisas que funcionam mais no topo do organograma. Não, com certeza a gente consegue entregar isso. E quando vai descendo, não, a gente não consegue entregar essa coisa. Então, esse é o principal ponto, assim, pra gente agora entrar um pouco mais na prática, né? De tipo, tá, mas beleza, o que a gente consegue identificar quando a gente entra numa empresa? Mas, basicamente, são esses pressupostos que se fala da cultura organizacional. O que a gente vê, o que a gente escuta e o que as pessoas sentem que é a cultura. Como cliente, acho que isso muda um pouquinho de figura, né? Não sei se queria dar o teu exemplo ali de... Não, eu só ia puxar o seguinte, né? É justamente isso. Como que tu, como cliente, tá lá num shopping, numa loja, numa padaria, num negócio, num banco, como é que tu percebe esse tipo de cultura? E até mesmo porque a gente fala da porta para dentro da gestão, mas como cliente tu também escolhe a cultura. Se tu quer comprar, se tu quer continuar tendo aquele fornecedor como parceiro, porque daqui a pouco tu não compactua com aqueles valores que giram ali, e muita coisa tu percebe só em perceber assim a relação da liderança com o funcionário, tu já saca muita coisa e pensa, pô, cara, daqui a pouco ali, não, esse negócio tá fazendo sentido aí para nós. Esse tipo de parceria aí. No próprio trato dos líderes com os colaboradores. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo numa empresa familiar, tá? Eu tô sentado num restaurante e escuto um colaborador conversando com outro, né? 2 garçons. Pá, férias eu nem sei o que é. Não vejo a hora. Pá, tô muito cansada. Não vejo a hora de ir pra casa. Pode parecer uma conversa simples, tá? Mas quando tu correlaciona isso com a forma como tu é atendido, a postura que as pessoas estão tendo na tua frente, tu já enxerga que as pessoas não estão satisfeitas. Que elas não estão gostando de estar onde estão. Automaticamente tu já pensa que tu vai ser mal atendido. Automaticamente tu já pensa que talvez eu não volte aqui. Porque as pessoas não estão satisfeitas trabalhando aqui dentro. Será que exploram elas? Será que ela não tem férias porque não dão férias? E aí tu começa a criar uma história na tua cabeça, principalmente para nós que a gente é de gestão, então a gente já faz esse autodiagnóstico quando a gente entra nos lugares, que isso impacta quem está consumindo. Com certeza. Por isso a importância de não reclamar para o garçom. E também os colaboradores se darem conta que eles são porta-vozes da cultura da empresa. Com certeza. Eles que dão um exemplo para quem é o fator principal. Porque assim, se tu não criar uma cultura na empresa que todo mundo enxerga que são vendedores, e isso a gente fala bastante, e por isso que eu sempre faço a provocação de por que chama os colaboradores de cliente interno? Todos são clientes. Se os teus clientes internos estão insatisfeitos, eles vão afetar os teus clientes externos. Porque todos vendem na tua empresa. Desde da pessoa do atendimento... Trazendo assim, o exemplo disso que tu tá falando, assim, coisa que me irrita de uma forma profunda, assim, tu tá no caixa no supermercado e aí tá aquele zum do caixa com a pessoa que tá empacotando ali e as pessoas... E aí, que hora tu sai hoje? Eu saio... eu não aguento mais aqui, um calor, tal, não sei o quê. Tá, tu já pensa, porra, eu não quero saber. E outra, assim, eu acho legítimo a sensação da pessoa, mas tu como cliente, tu olha aquilo e pensa, pô, que porra é essa? Não, e se ela tá pelo menos ela tá sendo ágil e prática é uma coisa. Agora, se ela tá demorando, aí tu perde a paciência, né? E aí eu vou trazer um ponto que eu vi esses dias aqui num atacado em Pelotas, que eles estão terceirizando esse papel. Então, as pessoas que estão no caixa, elas são de outra empresa. Elas estão com um colete, dizendo que elas são de uma empresa terceirizada, e eles estão terceirizando o principal atendimento deles. Tu acha que as pessoas vão saber qual é a cultura da organização? Ou da sua, ou da onde eles estão prestando serviço? Na hora de passar o preço ali, esse preço tá... eu vi ali tanto. Tá, já vai aqui, toma, vai. Então, tu tem que cuidar, porque é isso, a cultura ela tem que ser refletida nos objetivos da empresa. E, de novo, por que a gente fala lá da estratégia e da cultura? Porque a cultura ela tem que acompanhar a estratégia. E daí qual é a tua estratégia? Tua estratégia é atender bem o cliente? Custo.
Pois é. Ser o mais barato, que não é o caso do supermercado que eu falava, que não é o mais barato e não se posiciona como. Pois e é. aí? Aí tá lá com aquela situação ali, aquela coisa. Só que esse alinhamento é importante, porque daí tu quer vender que tu é a empresa que melhor atende, que tu tem a satisfação dos teus colaboradores, e tu vai pra prática e isso não funciona. E eu vou dar um... É polêmico isso, mas tá. Não vai muito na onda do selo GPTW, tá? Como assim, cara? A minha empresa tem... Só dá uma navegada no Instagram ali que tem uns 700 memes Fórmula disso. de Bhaskara aqui, pô. Não vai muito nisso, tá? Porque a forma como é feito o GPTW é bem diferente. Ele vai mais em clima organizacional do que cultura. E para tu alcançar os resultados e as estratégias, é cultura, não é clima. Tu tem que ter uma equipe que pode estar insatisfeita com o seu salário. Mas se ela entende a cultura da empresa e segue a cultura... Porque uma pessoa que está insatisfeita com o salário, ela não é demitida. E não tem problema ela estar insatisfeita com o salário. Agora, uma pessoa que não segue a cultura, ou que tem um comportamento desalinhado com a cultura, essa não pode ficar na empresa. Isso é assim, ó, para quem está nos escutando, de novo, lê o teu quadrinho lá de valores. Ele tá certo? Tá. Tem alguém que está ferindo esses valores? Tem. Manda embora. Ah, mas é uma pessoa de 10 anos de empresa. Ah, mas... Não importa. Mas isso aí tu não precisa de 10 anos de empresa pra perceber. Não, seja na segunda, terceira semana, tu já começa a perceber. Seja até Não, por digo isso. porque é uma pessoa mais antiga, tu não quer perder aquela pessoa antiga, porque ela tem acesso a alguns clientes, porque ela tem um histórico, não importa. Não, e talvez seja até por isso que não tá mais aderindo com a cultura. Porque Foi mudou muita coisa e a pessoa teve dificuldade. Não se adaptou. Mas é isso, entendeu, Leandro? Se tu tem uma... É que aí a gente vai para um outro recorte que a maioria das empresas também não tem estratégia definida, né? Estratégia não é metas. Sabe? E aí, esse é um outro exemplo bom de trazer, que é... Cara, primeiro, um comércio, né? Uma loja, enfim. Tu vai lá e tu tem a tua meta pro mês. Então, temos que vender 100 mil reais. Tá, mas... As pessoas entendem por que essa meta? Ah, não, essa meta existe porque no passado a gente vendeu 80 mil e a gente quer crescer esse ano para 100 mil. Ah, interessante, a gente quer crescer de 80 para 100 esse ano. Qual é a cultura da empresa? Ah, não, nossa cultura não é agressiva. A nossa cultura é de colaboração, a nossa cultura não é de competitividade. Tá, mas como é que trabalha a meta dentro da tua equipe? Exatamente. E tu não ter meta daqui a pouco também é tranquilo. Tem empresas que não tem a meta de venda, essa coisa de pé no pescoço, ela trabalha mais o relacionamento, mais longo prazo e tá dentro aí da estratégia do negócio. Cada empresa tem uma. Se a nossa é, sei lá, é preço, é venda, tem que ter uma coisa mais agressiva ali, meta, e aí 2 semanas do mês aqui já bateu metade do faturamento, tinha que bater? Não. O que nós vamos fazer para atingir isso aí? Agora, se o teu negócio é relacionamento, o teu índice vai ser, sei lá, visitas na empresa, visitas à pessoa, sei lá, horas de atendimento. Prospecção. Só que isso é a maior dificuldade. Por quê? Aí a gente vai de novo para a questão lá da estratégia, tático e operacional, né? De como se divide uma empresa dentro da sua estrutura organizacional. Muitas vezes, a cabeça, né? Que a gente falou aqui, quem influencia mais uma cultura de uma empresa é os seus grandes líderes. Eles estão fazendo o estratégico, o tático e o operacional. E muitas vezes eles não fazem o estratégico porque não tem tempo, porque eles estão no operacional. E que horas que tu alinha tudo isso? Que horas tu para perceber como está funcionando a tua empresa? A maioria dos empresários são engolidos pelo tempo. Engolidos pela operação. Eu brigo muito com meus clientes quando eu entro, porque às vezes nem a estrutura organizacional está determinada, cara. Quais são tuas áreas e teus setores? Quem faz o quê? Ah, não, eu respondo pro Leandro. Mas por quê? Ah, porque ele é o dono. Tá, mas qual é o setor? Qual é a área? O que tu... Ah, não sei, a gente tem lá, Não, tem a área operacional. Tem a área de vendas. Geralmente o que está definido é o comercial e o financeiro. O resto... É onde entra e onde sai. Onde entra, onde sai. Eu falo, é comercial, financeiro e operacional, que daí é serviços, é venda, sabe? Agora se tem um produto... Sim, mas é que aí o pessoal já vai se encaixando nesse conjunto, né? Não dá nem definido. Se tem um produto único, maravilhoso, que não tenha muita dificuldade de entrar no mercado, aí talvez tu possa te dar o luxo de manter essa estrutura e estar faturando e ainda ter lucratividade. Agora, no mercado que é cada vez mais brigado, que é cada vez mais competitivo,
Cara, tu precisa de outros elementos para poder fazer a gestão, né? Que é isso que a gente tá falando aqui. E muitas vezes tu vai ter dentro das áreas os setores, daí esses setores vão se desdobrar, né? Tipo, sei lá, administrativo, daí vai ter o fiscal, tu vai ter o financeiro, tu vai ter o RH, tu vai ter a contabilidade, tu vai ter o patrimônio, né? Ah, mas Vinícius, a empresa é pequena. Beleza, tu vai fazer todos os papéis. Não tem problema. Sim, exatamente. A existência do papel não implica que vai ter uma pessoa para cada papel. E sim um mapeamento das atribuições, né? E aonde se perde? Tô crescendo, vou contratar o Leandro para me ajudar. No quê? Em tudo. Por que eu fazia tudo? Por que ele não pode me ajudar em tudo? E aí tá um estudo que eu me lembro de ver, na época da faculdade, assim, que era o volume de empresas familiares, fazer uma correlação com elas e que elas não conseguiam crescer até determinado patamar. Chegava num determinado volume de pessoas, faturamento, e dali não passava adiante, porque se tu não profissionaliza, tu vai acabar dando um passo maior que a perna e a tua desorganização vai fazer tu perder o negócio, né? E é daí que saiu aquele Gotas. Uma empresa só cresce até onde o dono permite. E exatamente. Tem uma variação até onde a cabeça do dono permite, né? Tem uma variação disso que é a mesma. Mas vamos lá, vamos adiante, Vinícius. O que mais? Nossa pergunta aqui do episódio, ela estava focada em como influenciar. Né? Que a gente fez um varridão até aqui para situar quem nos escuta. A gente poderia pegar fatores... Mas como é que a gente influencia? Internos e externos? Sentei, olhei e não gostei do que eu vi. Quero começar a mexer. Eu sou o gestor. Cara, o meu... Fiz a tarefa que a VG deixou para mim. Me afastar um pouco da operação e começar a olhar. Me apavorei. Me sentei e fiz um mate aqui. Meu Deus do céu. Olha só o que está acontecendo lá dentro. Fatores que estão o tempo inteiro bombardeando ela. Fatores internos, fatores externos. Mas isso que eu ia dizer assim, primeiro ponto. Se tua equipe está totalmente desalinhada da tua cultura... Se tu não tem cultura. Não, tu tem. Aí que tá. Algo existe. Eu quero ter essa cultura, mas eu não tenho. Mas eles têm uma cultura lá, eu tenho uma outra cultura aqui em cima. Uhum. Primeiro ponto. Dói, vou falar, dói. Demite. Tá? Dificilmente você vai conseguir trocar a cultura que já existe e está enraizada nas pessoas. É muito difícil. E quando tu é pequeno, é mais fácil e mais difícil ao mesmo tempo tu fazer isso. E aí uma equipe menor, mas ao mesmo tempo tu depende 100% da tua equipe. Exatamente. E aí? Então, é mais fácil tu identificar, principalmente os embaixadores da cultura, e dar o recado. Tu vai ter que eliminar algumas pessoas. Se existe total desalinhamento, tá? Segundo passo, liderança. Eles são os embaixadores da cultura da empresa. Se eu determino que a cultura da empresa é dessa forma, eu tenho que ter os líderes que fazem a gestão na ponta comigo. E comigo não é que é muito comum tu ter lá 2, 3 setores na empresa e cada setor tem uma cultura diferente. E aí muitas vezes os colaboradores querem trabalhar com o fulano, não com o ciclano. Por quê? Porque são empresas diferentes, são culturas diferentes, são formas de trabalho, são aceitações e regras totalmente diferentes. E isso não pode existir. Posso dar um exemplo aqui? Pega uma empresa que tenha uma loja de carro grande que tem a parte de oficina e a parte comercial e administrativa. Que tu tem ali 30 pessoas envolvidas nesse processo de administrativo comercial, tu tem mais 50 lá na oficina. Deu? Só isso aí, só essas duas grandes áreas já funcionam em horários diferentes, formatos diferentes e tem muitas vezes percepção do cliente final diferentes. Uhum. Só aí tu já tem E aí como é que tu tem uma cultura para toda essa galera? Esse é um ponto interessante, assim, ó. Não quer dizer que os horários vão ser os mesmos. Não quer dizer que as regras serão as mesmas, por exemplo. Por que comercial como é que se diz? É comissionado e a galera lá que está também trabalhando na mesma empresa não ganha nada por serviço feito na oficina? Pode-se ter essas diferenciações, não tem problema. Por exemplo, a oficina os caras vão ter EPI, né? O comercial não vai ter EPI, né? Tem uma série de coisas diferentes que vão acontecer. Mas isso vai minando as relações. Né? O pessoal se vê e como vê. O pessoal lá não trabalha sábado. A gente trabalha sábado aqui, a gente não é comissionado. Leandro, vai minando se é mal conduzido. Não, exato. Eu tô trazendo coisas que eu vi e coisas que realmente traziam embate. E o pessoal, não vamos comemorar aniversário junto com aquela turma lá porque eles são os riquinhos. A gente aqui é chão de fábrica. Qual é o principal ponto aí? Comunicação, transparência, falar sobre, né? Provavelmente nunca chegaram para o pessoal da mecânica e explicaram para eles por que eles são comissionados e eles não são. Uhum. E aí eu não estou nem entrando no mérito se está certo ou está errado. Eu estou dizendo que tem que ser explicado. Porque existe uma lógica dentro da empresa do porquê sim e porquê não.
conversa. Aí vem o ponto, tipo, eu posso não aceitar o que tu tá falando, mas eu tô entendendo por que tu tá me dizendo isso. Não, e tá claro qual é a decisão tomada. Isso. Mas acho que assim, acho que tem uma coisa aí, se a gente amadurecer nessa ideia de que os líderes são, entre aspas, os embaixadores da cultura da empresa, que isso muitas vezes é um sistema viciado, né? Não existe uma diretriz compartilhada do dono, da alta direção, com todos os gerentes, pelo menos estratégicos, de como eles devem trabalhar. Aí, bom, realmente vai ter gente que vai querer trabalhar só com o fulano, que, enfim... sei lá, dá pirueta e o Beltrano que dá tapa na mesa. Dá feedback toda semana, o outro dá um feedback por ano. Exato, né? Acho que tem regra do jogo que ela tem, que todos os responsáveis pelos mini núcleos lá dentro têm que partir do mesmo referencial. E aí a gente vai para uma parte documental, como a Erika está dizendo. Hoje em dia, cada vez mais existe a cartilha ou o manual da cultura dentro da empresa. E isso é importante construir. Ah, mas eu sou pequeno, bem mais fácil. Mais fácil. Já vai começar com as coisas decididas, vai só agregando depois. Se tu sentar na integração, onboarding, integração, vamos lá. Ah, mas eu sou pequeno. Qual o problema de fazer um onboarding? Qual o problema de sentar? Vai acontecer, a diferença é se ele vai ser um processo estruturado ou não. A pessoa vai chegar lá no primeiro dia e vai olhar, Leandro, onde é que eu me sento? Qual é o computador que eu vou usar? Fulano, vem cá. Ensina aqui tudo que tem que fazer pro Beltrano. Isso é um onboarding, só que tá acontecendo nesse. Cara, não, esse é o mais comum. Você vai no centro de qualquer cidade aí no Brasil, provavelmente o vendedor novo, contratado, ele vai nesse aqui e falou, não, vem cá que eu vou te... Senta aqui com o Joãozinho que ele vai te ensinar tudo que tem que fazer. E qual é o grande problema disso? O Joãozinho tem 15 anos, sabe tudo da empresa. Tu não controla a percepção dele da cultura. E o que ele faz? Ele replica toda a percepção de cultura dele pro novo colaborador. Sem o cara ter experimentado nada. Aí tu transforma assim um excelente vendedor que chega lá com vontade de fazer acontecer e daqui a pouco ele já tá... Pera aí que 15 minutos, agora é o horário do meu cafezinho, preciso ir lá. O cliente ali entrando sozinho na loja. Não, e quem é que diz que o Joãozinho quer um colega? E quem é que diz que o Joãozinho vendedor quer um colega? Daqui a pouco o Joãozinho vendedor não quer um colega, ele quer ser sozinho tirador de pedido. Vai dividir a comissão? E aí ele vai treinar. Vai dividir a comissão dele? E ele tá treinando como? Pra dividir a comissão. Não, pra mandar embora de uma vez. Pra que o Pedrinho que chegou ache insuportável trabalhar nesse lugar. Inclusive, ele pode até induzir ele a pensar isso, né? Claro. Não, assim, não, o recém chegou. Cá, olha, não deixa passar do probatório. Então, essa questão de primeiro desenvolver lideranças e ter uma cartilha, ter um documento que norteia essa cultura, pra mim, são os pilares fundamentais. Porque depois a gente vai replicar isso nas ações do dia a dia. Por exemplo, endomarketing. Existindo ou não existindo uma área de gestão de pessoas, o endomarketing existe dentro das empresas, que é o marketing interno. De novo, marketing voltado para o teu cliente interno, que é o quê? Deixá-lo satisfeito. Só que satisfação do cliente interno, ele não quer dizer que tem que ser a qualquer custo. Por exemplo, o Leandro gosta de chocolate. Ah, vou dar um chocolate pro Leandro. Não, o Leandro não gosta de chocolate. Eu ficaria extremamente insatisfeito. Não posso comer chocolate. Só que aí a minha cultura... só que aí a minha cultura... Esse é um ponto importante. Primeiro, tu é intolerante à lactose. Eu vou receber um chocolate. Porra, os caras nem me conhecem, não sabem nada de mim, vão me dar chocolate. Tão de sacanagem, né? Que é a parte de data analytics. Eu sou evangélico, não bebo. E aí? Isso. Não, eu não sou no caso, mas... Não, mas... E aí tinha um vinho no porta-malas do carro. Porra! Esse é o ponto, porque aí tu não conhece as pessoas e tu faz qualquer tipo de ação. Segundo, qual é a teu objetivo com essa ação de endomarketing? Eu falo muito sobre isso na questão... A gente quer aparecer pra botar foto no Instagram. Só que aí tu é uma marca empregadora. Tá, não, tudo bem. Não. Mas... Só que aí tu é uma marca empregadora. Só que aí essa marca empregadora, ela tem que comunicar com o que as pessoas estão comentando depois. Porque que coisa pior do que tu tornar uma empresa, uma marca empregadora, que posta as coisas nas redes sociais e não tem um funcionário que curte e comenta? Não, tá bombando no Vagas Arrombadas e em todo Vagas Arrombadas. O Vagas Arrombadas é um perfil que as pessoas postam. Glassdoor? Não, acabei de falar. O Glassdoor também é uma coisa mais assim, mas o Vagas Arrombadas. Mas sabe o que me irrita nesse tipo de coisa, cara? É que muitas vezes traz pro marketing, ou pra agência, ou pra turma do marketing, que muitas vezes não é nem impactado pelo endomarketing, e diz assim: vamos, agora é Dia dos Pais, passou agora, né? Ontem. Então, cara, vamos fazer uma cesta aí, vamos distribuir, só que tem que fazer foto. Só que assim. Não existe uma ação coordenada, estratégica com nada, assim, do nada uns negócios, vamos fazer uns troços aí. E tem que botar na rede social para o pessoal ver que a gente é uma empresa legal. Só que na realidade, não é uma empresa legal. Não é uma empresa, aquilo não é verdadeiro e na rede social, isso, cara, numa postagem, como tu disse, tu já percebe, porque tem 3 curtidas. Não, mas que porra é essa?
Que aí vem a estratégia da empresa. Por isso que tudo tem que estar interligado, Sim, sabe? com Não certeza. dá para fazer ações exclusivas. E aí tá, a gente vai lá e tem as ações do dia a dia que tem que refletir a cultura. Então, cara, todas as suas ações de endomarketing tem que estar vinculadas com a tua cultura. Qual é a tua cultura? Minha cultura fala sobre saúde física e mental. Tá, mas daí tá dando chocolate pros caras. Sabe? Então faz um piquenique com frutas. Tem que ter esse recorte alinhado. Vamos de novo. Reuniões gerais. Reunião geral de uma empresa é o melhor momento para tu confirmar os teus valores, o teu discurso. Eu sou um cara que toda reunião geral da VG, eu falo novamente sobre missão, eu falo novamente sobre visão, eu falo sobre os valores da empresa, eu faço jogos em cima da cultura da empresa, então eu gamifico ela. Então a gente faz, por exemplo, um joguinho de aquecimento da reunião geral valendo alguma coisinha sobre a cultura da empresa. Então tem várias formas que tu pode, no discurso, que é aquilo que a gente estava falando, fortalecer a cultura. Então, primeiro, a gente foi lá, fez a liderança replicar, a gente fez as ações. O que o teu ambiente está falando sobre a tua cultura? Tu tem a tua cultura, elementos da tua cultura espalhados pelo teu escritório? O que diz a tua cultura? Pô, eu quero um ambiente super descontraído. Daí tu chega lá, as paredes brancas, não tem Luz branca, tu não tem uma flor, tu não tem um verde, tu não tem uma pintura, tu não tem uma arte, tu não tem nada de diferente. Então, são esses elementos que a gente tem que, quando entra numa empresa, perceber e começar a desenvolver isso dentro da empresa. Uhum. É que assim, eu não gosto de dar muito exemplo, porque assim, depende da cultura que tu quer ter. E não tem problema, eu quero uma empresa rígida. Cara, eu quero que as pessoas entrem, baixem a cabeça, trabalhem e sejam eficientes. Não tá errado. Tu pode trabalhar de outras formas para que isso aconteça. Por exemplo, remuneração. Esses caras vão ganhar bem pra cacete. Eu vou dar PLR pra eles, cara, de 5 salários por ano. Ok, se a cultura é alinhada, as pessoas entram sabendo da cultura, se adaptam e as coisas fluem, não existe cultura. Cultura não é da Coca-Cola, cultura não é ter mesa de ping-pong, cultura não é nada disso. Nem piscina de bolinha? Nem piscina de bolinha. Nem espaço pet. Nem poder levar o pet no trabalho. Sabe que eu lembro de... Isso que tá falando é engraçado, assim. Uma das nossas colaboradoras, um tempo atrás, ela foi visitar uma agência grande em Porto Alegre. E aí tinha a tal da piscina de bolinha, né? E aí a gurizada ficou enlouquecida de ver a tal da piscina de bolinha, assim. E aí eles foram entrar. E aí um funcionário, um colaborador, disse, não, tá tudo sujo aí, porque isso aí a gente não usa, tipo, não tem serventia nenhuma. Ela tá lá, talvez, pra foto, pra bonito, mas... Não, é um relato, tipo, super verdadeiro, não é uma coisa assim, Mas é engraçado de o aluno perceber isso, o aluno interagir, tipo, numa visita guiada, assim, a uma agência grande, o que seria... Já tem aquele... Aquela coisa assim... Cara, não é bem isso que eles vendem que tu... E não é bem isso que essas pessoas queriam. Acho que essa é a questão. Nos encaminhando para o final, quais são as considerações, o que pensar para influenciar a cultura da empresa? Tentando responder a nossa pergunta, tema do episódio. Como se influencia a cultura? Fiz o tema de casa, parei, olhei, não gostei do que eu vi. Na minha cabeça a empresa era uma coisa, lá na prática a várzea tomou conta e tal outra. Por onde eu começo a mexer nisso? Eu ia dizer o que a gente consegue fortalecer a cultura. Tá? Então, primeira coisa, recrutamento, como tu falou, fit cultural. É um termo bonito, mas tem que ser para a prática. Tu não vai contratar por habilidade técnica. Então eu vou contratar pelas habilidades pessoais, perfil, habilidades. Sim e não. Sim, tu vai contratar por isso. Não é por qualquer uma. E sim porque está alinhado com a tua empresa. E o maior erro o Leandro é super engajado nas coisas, o Leandro tem o nosso fit cultural. Eu quero outros Leandros. Não é cópia. A cultura que mais cresce, mais se desenvolve é uma cultura diversa, e por isso que se fala muito de diversidade. É tu conseguir trazer pessoas com culturas, e aí, falando de sociedade... Com bagagens, vivências, na verdade, né? Com bagagens. Diferente, de recortes diferentes, até porque tu consegue ampliar o nicho
do que tu atende, se colocando no lugar do consumidor. Quando tem pessoas de diversos núcleos, tu tem outras visões sobre um mesmo ponto. Então, diversidade e cultura está muito alinhado, tá? E aí, essa entrada das pessoas tem que ser muito cuidadosa. A gente, lá no recrutamento, que a gente consegue acertar mais e fortalecer cada vez mais a cultura. Segundo passo é a integração. Eu sei complementar e ter parâmetro, né, para esse recrutamento. Eu já sei que eu tenho que achar alguém que vá ter uma predisposição a funcionar em um determinado formato, né? Isso aí já resolve uma boa parte do caminho, porque, bom, mas eu não me atentei a procurar lá que, né, se era assim, se não era assim, se buscava isso, se não buscava aquilo. Então, acho que essa porta de entrada com parâmetros, né, com definições, ela dá um bom norte aí. Aí o segundo, eu gosto de falar sobre comportamento, tá? Porque a gente está falando que cultura é comportamento. Cultura é prática. Então, feedback. Tu pode até ter o feedback lá de 6 meses de avaliação de desempenho, mas feedback sobre comportamento pode ser semanal. Eu não quero saber se o Leandro é bom no que ele faz ou não, mas eu preciso dizer para ele se ele está alinhado com os comportamentos adequados aqui dentro. Principalmente quando ele erra, e ter o feedback mais rápido, né? Não deixar as coisas postergarem, porque ele não vai lembrar do que ele fez há uma semana atrás. E ele não vai dar o mesmo peso na hora que eu falar com ele. Então, como lideranças, tu tem que ter um feedback muito constante sobre comportamento para também valorizar aquilo que é bem feito. Pô, o Leandro tem um baita de um comportamento que é replicável aqui dentro. Eu tenho que elogiar ele publicamente na reunião geral. Eu tenho que ir lá e trazer ele para mim. Até a forma como tu vai fazer isso, na minha percepção, assim, ela tem que ser muito cuidadosa, ela tem que ser muito bem feita. Se daqui a pouco tu elogia demais, se tu traz demais, também o resto da equipe passa a ver de uma forma diferente aquele colega e aquela situação, né? Sim. Então, tanto o feedback positivo ou negativo, ele tem que ter um nível de cuidado, assim, para ser bem estruturado. E para atender o que realmente quer, né? Que, de novo, é informar o parâmetro para as pessoas. O que a gente gostaria que todo mundo fizesse é essa determinada atitude que o Leandro está tendo. E aí, penúltimo, vamos dizer assim, terceiro ponto seria, cara, crie rituais para valorizar e para explanar a cultura. Reunião geral. Cara, tem muita empresa que não faz uma reunião geral por mês. Sentar com os colaboradores e conversar a respeito dos pontos que aconteceram e que acontecem na empresa. E esse é o melhor momento para tu falar sobre a cultura da empresa. Para tu reforçar a cultura sobre os exemplos. Vinícius, minha empresa não dá para fazer cultura, fazer uma reunião geral. Cara, faz então, vamos usar um termo bonito, faz por squad, né? Faz por time, faz por setor. A gente acabou de falar de tu organizar a tua empresa por área e setor, mas senta e conversa com as pessoas. E principalmente, depois disso, cria um canal aberto, primeiro para as pessoas perguntarem, questionarem, ou que seja uma ouvidoria para não se identificar, mas abre esse espaço para as pessoas também poderem questionar a respeito da cultura. Porque um pouco ele não está entendendo, tipo, a cultura fala uma coisa e ele viu um exemplo no outro, ele quer perguntar a respeito disso. Olha só, eu achei que isso aqui não foi... o presente de Natal não foi alinhado com a nossa cultura. Abre esse espaço, porque senão é aquela velha história, né, Érica, das gotinhas, né? Vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Daqui a pouco tu tem uma equipe que está cheia de dúvidas e que não enxerga o alinhamento à cultura, mas que não fala. E daqui a pouco o copo começa a encher, começa a transbordar, começa a ter muito menos paciência sobre as coisas e tu está perdendo uma equipe que poderia ter tido um retorno mais rápido. Começa a ser mais natural também para essas pessoas não pensar na permanência. E sim pensar, bom, tem que ir para outro lugar, não está funcionando, está desandando, eu estou vendo. As pessoas enxergam isso, né? E a dica final assim que eu dou para as pessoas é faz esse diagnóstico entre cultura real versus cultura da parede, tá? Pega as tuas diretrizes, pega a tua missão, tua visão e valores e confronta com a realidade. Pensa, as tuas últimas decisões estão adequadas com os teus valores? Pensa lá que quando chegou para ti um problema. Aí vai doer, hein? Então, aconteceu um problema com o colaborador X. Como é que tu agiu? Ou teus líderes, como agiram? Eu gosto de fazer muito offboarding, tá? Que é a entrevista de desligamento. E tenho sofrido um pouquinho com isso, porque é óbvio que a gente tem que filtrar, né, o que as pessoas dizem, porque quando elas estão saindo, elas também gostam de reforçar todos os problemas, por maiores ou menores que sejam.
mas elas te dão muitos sinais de alerta para tu identificar que tem mais gente lá dentro que pode estar pensando dessa maneira. E aí tu precisa abrir o diálogo com as pessoas. Tu precisa ter um instrumento para escutá-las. Tu precisa ter um instrumento de tu falar sobre aquilo que foi dito. Então, vou até usar um exemplo pessoal, tá? Eu coloquei câmera lá na empresa, tá? Por quê? Porque a gente faz BPO financeiro de clientes avançados. Então, nós operamos as contas dos clientes. Então, nós temos lá 1, 2 aparelhos que têm permissão, né, autorização do banco para operar aqueles clientes. E, cara, a gente faz operações grandes, por exemplo. Esses dias a gente fez um Pix de quase 700 mil reais. Eu nunca fiz isso na minha vida toda, né? Um colaborador meu acabou de fazer. Não fui nem eu que fiz. Então pensa o seguinte, como é que eu não vou ter uma garantia ou uma segurança que quem fez aquela operação, quem acessou aquele instrumento, aquele aplicativo naquele momento? Ah, mas eu tenho a câmera do prédio, tá? Mas lá dentro da sala eu não sei quem é que fez, se tinha 2, 3 pessoas lá dentro. Sabe? Eu tenho que ter algum tipo de controle. Quando eu instalei as câmeras, eu falei isso para minha equipe. Entraram novas pessoas, teve turnover, e eu não falei mais sobre isso e na integração não foi falado. Qual era a visão que estava se tendo lá dentro? Ah, o Boninho. Eu pensei na hora aqui. Né? É o Big Brother. Os caras estão controlando o que a gente fala, o que a gente faz aqui dentro. E eu fui pegar isso numa entrevista de desligamento. Eu não percebi o que estava acontecendo. Boninho. O que eu fiz? Uma semana depois, reunião Só geral. pra casa assistir a gente trabalhar. Ainda falei, cara, quem dera eu tivesse tempo de querer ficar assistindo vocês. Aí na reunião geral, alinhei. Então perguntei primeiro pra eles. Daí uma pessoa que tava... tu queria os jogos. Aí Chegamos pra prova do líder. perguntei primeiro pra eles, vocês sabem por que existe isso? Aí um colaborador mais antigo falou exatamente o meu discurso. Eu, não preciso nem eu falar. A equipe tá respondendo pros outros. Mas tu acha que eles conversam a respeito disso? Os problemas, muitas vezes, tu não conversa com toda a equipe. Tu vai conversar ali com os teus mais chegados. E muitas vezes tu começa a criar uma cultura dentro da empresa que tá desalinhada com a realidade. Só que se tu não percebe... Olha, de novo, a importância foi num offboarding. Daqui a pouco tá virando chacota, piada da própria equipe por uma coisa que tu nem... Não, e outra, né? Isso é o de menos. Se isso não é bem conduzido, algum tipo de assédio no contexto de trabalho e tudo mais, outras coisas podem derivar dessa coisa mal ponderada de, a câmera está aqui para isso, né? E, quem tá nos escutando pode perguntar, mas eles não assinam um contrato, não diz que... Não, assinam, mas tu acha que eles leem? Tu acha que eles sabem que tem uma cláusula que tá escrito lá? Lembram? Sim, sim. Muito bem. Show de bola. Uma super aula aqui sobre como mexer na cultura, como entender a cultura. E a importância dela, né? O que é, para que serve, como é que a gente observa. De novo, se tu não entende a cultura da tua empresa, azar é o teu. Ela existe. Eu queria dizer, ela existe, né? Eu nem existe. sei, não tem, a gente não para pensar sobre isso, mas é a forma como funciona. E a forma como funciona, se tem empresa, tem cultura, né? Se tem pessoas reunidas, né? Se tem grupo reunido, operando algum processo, tem cultura. Agora tocou num ponto interessante. Existe a cultura de sala de aula. Existe uma cultura, sei lá, numa agremiação partidária, num condomínio. Onde tem pessoas, existe alguma cultura, realmente. A gente falou, claro, obviamente voltado para negócios, mas a gente, enquanto empresário, enquanto empreendedor, a gente participa de outras relações que também possuem culturas. Então, daqui a pouco, se tu tá vendo teu negócio, tenta perceber nessas que tu participa aí. A cultura é um produto da interação entre as pessoas, né? Então, em qualquer contexto... Uma banda, né? Uma banda também tem a sua cultura. 4 pessoas, 5 pessoas ali, meio que um negócio. Geralmente vai dar mais problema. Dá muito problema. Começa no horário, começa atrasada, faz o mais um, vem de repertório engessado, por aí vai. Sabe por quê? Porque muitas vezes a banda não tem o líder pré-determinado antes, né? Todo mundo quer ser igual, tu não tem as regras, as normas. O líder não é sempre vocalista? Sempre é. No nosso caso lá é o popstar, é uma autoridade inquestionável. É isso aí e deu. Eu acho que essa percepção vem de outro grupo de interação de vocês aí, teu e do vocalista, hein? Não vem da banda, vem de casa. E eu vou dar uma provocada pra quem é local aqui, que se teu funcionário tá assistindo as minhas aulas lá na pós-graduação, eles estão refletindo bastante sobre isso. Fica ligado. Muito bem. Muito bem, gurizada. Vamos puxar os nossos próximos quadros aí. Então temos o Gotas de Inspiração.
Para ter sucesso, não é preciso reinventar a roda. É necessário fazer a lição de casa primeiro. E às vezes é difícil fazer essa lição. É o que a gente falou aqui. Vamos de novo então. Para ter sucesso, não é preciso reinventar a roda. É necessário fazer a lição de casa primeiro. É da Karina e do Terrell. Assim? Terrell? Terrell? É. Quem eu vejo falar muito sobre isso é o Pedro Sobral. Fazer uma variação disso, né? Ele fala sobre essa frase, mas num outro contexto. E ele diz o seguinte, que ele não tem medo do cara que, sei lá, é muito bom em algum momento e tal. Ele tem medo do cara mediano, mas que tá sempre fazendo o dever de casa. Uhum. Minha caneca. É isso caneca. Aí. Chegou a vez aí, da minha caneca. Antes de ser excelente, você precisa ser consistente. É isso aí. Não, eu vou acrescentar mais uma variação aqui, né? O básico tem baixa adesão. O básico tem baixa adesão. As pessoas costumam querer pular isso e ir pro mirabolante, ir pro que tá lá na ponta. Vocês estão gerando o próximo programa que vai ser só de gotas, é isso? A gente já teve 2 programas só de gotas, mas cabe, faz tempo que a gente não vem. Com a participação de você, nosso querido ouvinte. A gente teve já um programa só de gotas. A gente podia abrir uma caixinha uma hora dessas e pedir frases de inspiração e compilar todas em um gotas. Já fica aí uma... E aí a gente ainda dá o nome da pessoa que mandou. Mas o Gotas tem relação com o nosso próximo quadro? Tem, com certeza. Peraí, deixa eu botar aqui na nossa pauta, programa de Olha gotas. Quem sabe faz ao vivo. Assim, ó, quando a gente bateu a casa dos 40, tem que se anotando, tá? Não lembro de mais nada. Fica a dica aí também, mais um gotas aí. Depois das casas dos 40, sempre anotando. Mas vamos falar da nossa leitura de hoje. Pedi aqui pro assistente. Hoje a gente traz um livro chamado Compre Bem para Vender Muito Bem. É um livro, esse casal que escreveu, Karina e o Terrell, acho que é que fala. Harry Terrell. Eles são criadores do canal do YouTube Brás Aqui, que ensina as pessoas a comprar por atacado no Brás. Se tu vai começar, se tu já tem grana, se tu vai ter negócio físico. Ele é um livro inteiro ensinando e é bem focado para a questão do mercado do vestuário, né? Mas tem um dado momento que ele fala ali que vender é vender, né? Tu vai contornar de acordo com o que é o teu produto, mas que a missão primária das vendas é a mesma, né? Então, ele é um livro... ele vem de uma trajetória do Brás, chegou a trabalhar no Pão de Açúcar, acabou voltando para lá, e os dois fazem uma sequência de capítulos aí com dicas sobre montar negócio, comprar por atacado, e ponto físico, não tem ponto físico, enfim, é um compilado do ensinamento que eles têm muito lá no canal do Brás Aqui, que de fato, através de vídeos, explica às pessoas o que é o Brás, como é que tu compra, como é que tu circula por esse mercado, como é que tu faz boas compras, que é o título ali do próprio livro. Então, é um livro pequenininho, é um livro gostoso de ler, ele tem 4 ou 5 capítulos, é uma mensagem bem pontual, bem direta, e para qualquer pessoa que olha para vendas, que olha para comercial, já vale as reflexões que eles trazem aqui. Leandro, a ficha aí, já que tá Tá na mão aqui. Estás com ele em mãos. Mandar um conjunto de beijo e abraço, então, pra quem? Cadê? Não tô enxergando. Estagiário não... Angélica Ilacqua! Ela. Sempre dá um conjunto de beijo e abraço pra ela aqui. Fazia horas que a gente não mandava. 2023, portanto, um livro bem novinho. Que, por sinal, comprei na padaria. Onde? Repensem os canais de distribuição dos produtos com muito cuidado. Comprei na padaria. A fila estava grande, tinha uma torrezinha de livro, óbvio, que eu fiquei olhando. Que atraiu. Achei ele. 208 páginas. História, né? Eu achei muito interessante a história de quem escreveu. E aí é brasileiro, é isso, né? Isso, então, é um casal por isso brasileiro. que me complicou aqui, porque com as Olimpíadas, né, a gente não falou nada sobre isso nesse recorte, mas eram muitas línguas, muitas nacionalidades, aí eu me perdi um pouco aqui na forma. Mas tu sabe o que tu falou, Please né? come to Brasil. Terminou ontem, tamo aí. Nessa temática, a minha avó, cara, ela era empreendedora, ela teve loja até os 70 e poucos, ela tinha uma loja de brinquedo e coisas de festa infantil, assim, bem forte aqui na cidade. E aí, onde ela se destacava no mercado, ela pegava o aviãozinho, ia pra São Paulo, descia na 25, fazia as compras das coisas mais novas, até mesmo mais em conta ali e tudo mais, e enchia a loja de novidade. Então, assim, tipo, ela ganhou muito mercado, ganhou muito nomes fazendo esse movimento de ir lá buscar. Coisa que na época, aí, sei lá, anos 90, 2000, 2001, 2, 3 ali, o pessoal não fazia aqui na e o e-commerce não era tão forte. Já sabia comprar, sabia, botava o olho, isso aqui vai chover. E aí trazia e
E tá aqui o neto dela. 60 e tanto. E tá aqui o neto dela na mesa. Muito bem, gente. Show de bola, gurizada. Vamos fechando por aqui, então, mais uma edição do Café. Algum recado aí, pessoal? Não, só já que eu falei das Olimpíadas, dar os parabéns para as mulheres olímpicas, porque elas deram aula, né? E cada vez mais valorizando a presença feminina, principalmente no esporte, na valorização do esporte, no investimento e também para abrir a mente aí de muita cabeça fechada. Mais uns parabéns, né? Vocês vão ouvir esse episódio possivelmente daqui a umas semanas, mas ontem foi Dia dos Pais e esse ano temos um pai na mesa. O Café fez a sua homenagem lá com a sua postagem, mas aqui também, parabéns, Vinícius. Tá Primeiro Dia dos Pais, né, com o Luca fora da barriga aí, já Muito agitando obrigado. o Dia das Crianças. A gente vai trazer as crianças para cá e vai fazer um episódio conjunto, vai ser um espetáculo. Agradecer a produção lá que fez o post muito bonito. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Muito bem, então, gurizada, nós vamos fechando por aqui mais uma edição do Café Empreendedor. Lembrando que a gente sempre fala em nome de Agência Arcona, marketing de resultado, impulsando seu negócio com design, tráfego e registro de marcas. Chama no Instagram no @Agência Arcona. Também falamos para a VG, gestão de resultados. Projetos BPO nas áreas de estratégia, finanças e gestão de pessoas. Acesse o @VG Resultados e saiba mais. Lembrando também, é claro, que o café é gravado diretaço aqui do Fábrica de Podcasts, então aproveita para seguir a galera aí no @fabrica.podcast. Nós fechamos por aqui, deixar um grande abraço e até a semana que vem com mais café. Valeu!